Olá, pessoal! Nesse vídeo, a gente vai analisar uma questão também sobre membrana plasmática do Enem 2017. É a questão número 116 do caderno azul e as questões correspondentes aos outros cadernos estão aqui na descrição do vídeo. Então, vamos à questão. Visando explicar uma das propriedades da membrana plasmática, fusionou-se uma célula de camundongo com uma célula humana, formando uma célula híbrida. Em seguida, com o intuito de marcar as proteínas de membrana, 2 anticorpos foram inseridos no experimento, um específico para as proteínas de membrana do camundongo e outro para as proteínas de membrana humana. Os anticorpos foram visualizados ao microscópio por meio de fluorescência de cores diferentes. Então, aqui ele tem o desenho do experimento para que vocês analisem e entendam o que aconteceu. E depois ele pergunta: a mudança observada da etapa 3 para a etapa 4 do experimento ocorre porque as proteínas... E aí ele coloca então as alternativas. Eu sugiro então que vocês parem o vídeo agora, que vocês tentem resolver, para que depois então a gente continue e eu explique para vocês. Bom, então vamos à análise aqui da questão, né? Logo no início, ele explica que o intuito desse experimento é analisar uma das propriedades da membrana plasmática, tá? E aí, ao longo do exercício, a gente consegue entender qual é. E para que eles analisem essa propriedade da membrana, eles fusionaram, então, a célula humana com a célula de camundongo. Aqui, então, eu tenho a célula do camundongo com as proteínas de membrana dela, próprias dela, e a célula humana com as proteínas de membrana próprias também dela, tá? O que seria essa fusão? É a união formando uma célula híbrida. E aí, quando acontece essa fusão, essa união da célula, eu tenho as proteínas de membrana inicialmente dispostas desta forma, tá? Então, aqui as proteínas humanas, aqui as proteínas de camundongo. E para que conseguissem analisar e localizar essas proteínas e que fossem visíveis, então, ao microscópio, eles identificaram, eles marcaram essas proteínas com anticorpos. Então, anticorpos específicos para a proteína da célula humana e anticorpos específicos para a proteína da célula do camundongo. E aqui eles colocam ainda que os anticorpos foram marcados com fluoresceína e no caso aqui das proteínas humanas foram marcados com rodamina, que na verdade são as substâncias que emitem fluorescência para que fossem observados então ao microscópio. Então, eles não iam observar diretamente as proteínas, eles observam no microscópio os anticorpos que emitem essa fluorescência, só que esses anticorpos estão ligados às proteínas, então são eles que dizem a localização dessas proteínas. Depois, então, de incubadas a 37 graus por 40 minutos, eles analisaram de novo essa célula híbrida, essa célula fusionada, e eles observaram o quê? Que a disposição das proteínas estava diferente do início. Então, significa dizer o quê? Que de alguma forma, então, essas proteínas se moveram na bicamada fosfolipídica, tá? Por que isso? Porque os anticorpos só estão ali para facilitar a visualização, para que eu consiga enxergar onde é que estão as referidas proteínas. Bom, então, tendo entendido o desenho e o protocolo usado no experimento e a função dos anticorpos nesse experimento, a gente começa a pensar em qual propriedade de membrana ele está se referindo. Essa propriedade, essa característica da membrana é fácil de lembrar. É a característica que diz que ela é fluida. Lembrem que o modelo atual de membrana plasmática é o modelo mosaico fluido. E essa fluidez da membrana, ela depende da composição dos fosfolipídios de membrana, e além de depender da composição dos fosfolipídios de membrana, também pode ser controlada pela temperatura. Geralmente, o aumento de temperatura tende a facilitar esta fluidez,
né? Aqui, nesse caso, eles usaram uma incubação a 37 graus porque é a temperatura próxima da temperatura corporal, tá? Então, pensem nessa característica. Por quê? Por que que não é, por exemplo, a característica de permeabilidade seletiva? Porque aqui ele não está falando da entrada e saída de substâncias na célula. Então, aí a gente já vem aqui para as alternativas, tá? A mudança observada da etapa 3, que é essa daqui, para a etapa 4, que é essa, ocorre porque as proteínas, então vamos lá, movimentam-se livremente no plano da bicamada lipídica? Sim. Por que que elas movimentam-se livremente no plano da bicamada? Porque a membrana ela é fluida, então é a alternativa A. Mas vamos entender as demais. Permanecem confinadas em determinadas regiões da bicamada? Não. Ao contrário, elas movem-se livremente. Auxiliam o deslocamento dos fosfolipídios da membrana plasmática? Não. A gente sabe que as proteínas de membrana, elas atuam como receptores, elas atuam como enzimas, elas atuam como transportadores, mas elas não auxiliam no deslocamento dos fosfolipídios, é o contrário. A fluidez desses fosfolipídios é que permite com que as proteínas consigam movimentar-se no plano da bicamada. A D coloca que as proteínas são mobilizadas em razão da inserção de anticorpos. Só que não, aqui esses anticorpos, eles têm unicamente a função de serem marcadores, para que depois a gente consiga visualizá-los e, consequentemente, visualizar as proteínas. Então, não é a D. E a E diz que eles são bloqueados, que as proteínas, são bloqueadas pelos anticorpos, mas elas não são bloqueadas, tá? Que os anticorpos só estão se ligando especificamente a elas, com o intuito, como eu já falei, de fazer a marcação, tá? Então, por enquanto é isso. Eu espero que vocês gostem e a gente se vê na próxima. Até mais!